Pessoal, no último programa da semana passada do grande debate, o clima pegou fogo lá entre o Felipe Barros, do PL, deputado federal do Partido Liberal, e a Tabata Amaral, do PSB, o Partido Socialista Brasileiro. Ela também é deputada federal e foi candidata a prefeita aqui de São Paulo nas últimas eleições aqui de São Paulo. E durante o debate, a Tabata Amaral soltou fake news que eu inclusive vou provar para vocês com um recorte do portal Aos Fatos, né? E o Felipe Barros desmascarou-a ao vivo e em cores, né? E além de desmascarar a fake news dela, também acusou-a de fazer propaganda negativa do Brasil durante as viagens que ela fazia ao exterior. Então o clima pegou fogo e até a apresentadora entrou na disputa, tentando defender a Tabata Amaral e impedir que o Felipe Barros falasse o que ele estava pensando, né? Então é isso aqui que nós vamos ver nesse vídeo, pessoal. Eu vou passar para vocês aqui o vídeo e nós vamos comentando aí pouco a pouco, conforme for rolando o vídeo. E eu vou mostrar para vocês o fake news da Tabata Amaral. Mas antes da gente começar, pessoal, eu gostaria de pedir para você deixar seu like, se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações e, se possível, também deixar um comentário. Tudo isso daí ajuda a divulgar o meu canal. Se você é contra o PT, contra essa esquerda hipócrita brasileira, se você é contra o Lula principalmente, não deixe de seguir o meu canal. Você se inscrevendo no meu canal, você vai ajudar muito com que esse vídeo e outros sejam divulgados pelo YouTube. E assim a gente vai estar combatendo essa esquerda que é uma verdadeira bandalheira. Então é isso aí, pessoal. Vamos para o nosso conteúdo aqui sem mais enrolação. Vamos assistir aos vídeos. Vamos lá. A gente está com o deputado federal e presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, Felipe Barros, que é do PL, e a deputada federal Tabata Amaral, do PSB. Muito boa noite aos dois. Em resposta à taxação de 10% sobre produtos brasileiros anunciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o presidente Lula disse que vai tomar todas as medidas cabíveis para defender empresas e trabalhadores. É isso, para Trump foi o dia da libertação. Para o governo brasileiro, para o presidente Lula, foi um momento de reciprocidade, já que o Congresso Nacional, do qual os senhores fazem parte, aprovou uma lei que também dá essa resposta, né? Não somente pela negociação, mas pela tarifação. Bateu, levou. A gente vai agora ao debate, começando este bloco pela Tabata Amaral. Deputada, Lula deve retalhar ou dialogar com os americanos? Boa noite. Basília, primeiro, boa noite. Um prazer conversar com você aqui novamente, com o deputado Felipe e com todos que estão nos acompanhando. Começo dizendo que a reciprocidade é um instrumento muito importante quando a gente fala de relações internacionais. E aí, te respondendo, retaliar, inclusive para poder negociar. Como você bem ressaltou aqui hoje, a gente vê que o governo federal vem conduzindo com sabedoria esse cenário absurdo, estranho que a gente está vendo no mundo, e acho que vale dizer, inclusive ouvir a opinião do deputado sobre isso, porque agora o presidente Lula, ele recebeu um instrumento que foi uma lei aprovada pelo Congresso Nacional de forma praticamente unânime, inclusive com o apoio do PL, que é o partido de Bolsonaro, que é o partido do deputado Felipe, dizendo: presidente Lula, o Congresso Nacional, nessa questão está unido da esquerda à direita. A gente entende que a reciprocidade, você poder devolver com uma tarifa, você poder questionar uma patente, eu vou além, e esse é um ponto importante, pode ser sim um instrumento para a gente, enquanto nação, lembrar aos Estados Unidos, lembrar ao presidente Donald Trump que essa é uma nação soberana, que essa é uma democracia que deve ser respeitada. E me parece que é justamente por essa firmeza que o Brasil vai conseguir sentar na mesa em pé de igualdade para negociar tarifas melhores e para negociar o livre comércio, como disse o presidente Lula. É importante dizer que o mundo todo perde, e muito, com essa ação do Trump. Mas é importante dizer também que a população americana perde. Quando o Trump sai por razões puramente ideológicas, aumentando tarifas à torta e à direita, o que ele faz é trazer para o seu país mais inflação. É trazer, inclusive, a possibilidade de uma recessão grave para os Estados Unidos. Não é à toa que, tão poucos meses depois da eleição, o Trump hoje é mais desaprovado nos Estados Unidos do que aprovado. Então, em resumo, o que a gente fez... Bom, o que ela falou aí é contestável, né? Porque
Ele impor mais tarifas aos produtos externos pode causar um pouco de inflação de início, mas isso vai favorecer as empresas americanas, né? Na medida em que as empresas americanas voltarem a crescer, o país vai melhorar. Então, a preocupação dele é fazer com que o país ele ganhe uma relevância no sentido empresarial, né? Que o país deixe de depender tanto de compras exteriores. Na verdade, o que ele está tentando fazer é proteger o país dele. Então, em resumo, o que a gente fez ontem é raro no Brasil polarizado que a gente está vivendo, da esquerda à direita, do PT ao PL do deputado Felipe. O que o Congresso disse é: presidente Lula, você está autorizado a usar esses instrumentos para responder à altura, para lembrar ao mundo que o Brasil tem tamanho e deve e será respeitado, e para sentar na mesa de negociação, não para baixar a cabeça, não com uma atitude antipatriótica, como a gente vem vendo, infelizmente, na política brasileira, mas para defender o Brasil, os brasileiros, os produtores brasileiros, o empresariado brasileiro. Felipe Barros, o senhor é presidente da Comissão de Relações Exteriores. Então, na verdade, ela está falando em defender os produtores brasileiros, os empresários brasileiros. É exatamente isso que o Trump está tentando fazer. Ele está tentando proteger os produtores americanos e os empresários americanos, para que as empresas possam crescer, prosperar, né? Os produtores possam prosperar. É isso que ele está tentando fazer lá. Não à toa foi chamado para cá, para a CNN Brasil, neste grande debate, para falar do assunto. A Tabata também, pela experiência internacional que ela tem, os assuntos que ela trata, dialoga dentro do Congresso Nacional. Então, vocês sabem do que estão tratando. Na sua avaliação, Lula deve optar por qual caminho? Retaliar ou dialogar? Basílio, em primeiro lugar, boa noite a você, boa noite a Tabata e a todos que nos acompanham. Veja, é preciso, e eu vou responder a sua pergunta em duas etapas. A primeira delas é relembrar que o presidente Lula fez uma opção ideológica ao apoiar a adversária de Donald Trump no período eleitoral dos Estados Unidos. Não só isso, ele xingou o presidente Donald Trump de fascista. A primeira-dama brasileira, a senhora Janja, também xingou Elon Musk, que é um dos principais secretários hoje do governo Trump. Isso faz com que o governo brasileiro hoje não tenha qualquer tipo de diálogo com o governo norte-americano. Ela está falando que o Lula está tendo uma boa atuação, mas não está, porque desde o começo ele fez errado, né? Ele ofendeu o presidente Donald Trump, né? Xingando de faxinista e outras coisas mais. Então, isso não contribui em nada para o comércio entre os dois países, só atrapalha tudo. Então, realmente, é um discurso hipócrita o discurso dela. No período eleitoral dos Estados Unidos, o presidente Trump disse para todo mundo aquilo que ele ia fazer. Não é surpresa para ninguém, e não deveria ser surpresa para o governo brasileiro, a taxação que eles têm feito não só no Brasil, como em outros países. Ocorre que o governo brasileiro, no período depois da eleição, em nenhum momento procurou a equipe de transição do presidente Trump. A embaixada brasileira nos Estados Unidos tem orientação expressa do governo Lula de não buscar diálogo com integrantes do governo Trump. Isso causa impacto direto para nós. Eu quero lembrar aqui a todos vocês que quando o presidente Bolsonaro era o presidente da República e quando Trump assumiu o seu primeiro mandato, Trump também colocou a questão das taxas ao ferro brasileiro. O presidente Bolsonaro, que já tinha um bom relacionamento com o presidente Trump, pegou o avião, foi até os Estados Unidos, conversou com o Trump e o Trump então suspendeu a taxação naquele momento. Então é preciso relembrar que a taxação que ora é colocada ao Brasil, um dos fatores que foram levados em consideração a ela certamente é a péssima relação, a relação inexistente do governo brasileiro com o governo norte-americano. Esse é o primeiro ponto que eu queria colocar. O segundo ponto que eu queria colocar é em relação ao PL da reciprocidade. É preciso que a gente lembre o contexto em que esse PL foi criado. A União Europeia, alguns anos atrás, começou a querer impor sanções ao agronegócio brasileiro, isso durante a gestão do presidente Bolsonaro. E as sanções que a União Europeia queria ocasionar ao Brasil eram justamente por conta da campanha de difamação que a esquerda brasileira fez contra o Brasil, indo ao mundo todo, difundindo fake news contra o Brasil, dizendo de queimadas na Amazônia, fazendo com que a França, num dado momento, então se recusasse a assinar o acordo da União Europeia com o Mercosul. Naquele momento, senadores e deputados da direita brasileira fizeram um projeto de lei da reciprocidade que agora é aprovado. Nós não estamos, nesse momento, falando de reciprocidade com os Estados Unidos, até porque o Brasil taxa mais os Estados Unidos do que os Estados Unidos taxam o Brasil. Agora, a reciprocidade é aquilo que comanda as relações geopolíticas. A gente tem aqui visões, opiniões dos dois lados políticos, mas a gente também não pode perder de vista os fatos. Sobre o relacionamento do Brasil com os Estados Unidos, vale destacar que o governo brasileiro mandou a embaixadora Maria Luísa Viotti para a cerimônia de posse de Trump
Trump em janeiro deste ano. Nesse meio tempo, o embaixador, melhor dizendo, o ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, tentou por dezenas de vezes um encontro com o Departamento de Estado americano. A gente tem reportagem no site da CNN Brasil publicada mostrando a agenda de auxiliares de Trump e lá as inúmeras tentativas de Mauro Vieira. A gente pode... Mas ela quer o quê? Depois do Lula ter chamado o Trump de faxinista, depois da Janja ter chamado o Elon Musk, né, ter xingado o Elon Musk em público e em cores ali, o que ela esperava? Que os Estados Unidos fosse tratar o Brasil bem, fosse acolher? Lógico que não. Pode até discorrer a respeito disso, né? A dificuldade em ter contato com os americanos. E, por fim, nesse embate aí das tarifas, novamente o chanceler tentando um encontro, creio que tenha acontecido, com o representante comercial dos Estados Unidos, justamente para falar sobre as tarifas. Tabata, podemos dizer que o PL da reciprocidade, que esse texto que passou ali no encalço do anúncio das tarifas pelos Estados Unidos, uniu oposição e governo? Porque essa foi uma avaliação feita por várias pessoas também. Eu quero ouvir muito o Felipe Barros e você sobre isso. Uma união rara entre dois lados que, em até certa medida, se odeiam? Na verdade, essa união não é a primeira vez que acontece. Já aconteceu várias vezes de PL e PT votarem nas mesmas coisas, votarem do mesmo lado. Então isso não é novidade nenhuma, vem acontecendo constantemente esse tipo de coisa no Congresso. Basília, eu não tenho ódio a, enfim, ninguém que está no Congresso. Quem escolhe meu interlocutor, com quem eu trabalho, com quem eu dialogo é o povo, e eu sempre vou ter muito respeito sobre isso. O que a gente viu ontem foi histórico, sim, num país polarizado como o nosso, porque, de novo, do PT ao PL, todos os partidos endossaram esse projeto, que agora é lei, da reciprocidade. Por que fizeram isso? Para que o presidente Lula, para que o governo federal tenha os instrumentos necessários, que é esse mandato do Congresso mesmo, para sentar na mesa de negociação de um jeito muito mais forte. E aí acho que vale um comentário aqui sobre essa relação Bolsonaro-Trump, que aparentemente nesse momento interessa mais ao Bolsonaro do que ao Trump. Recentemente, o Trump elogiou as urnas eletrônicas, que infelizmente foram atacadas com inúmeras desinformações e mentiras pelo presidente Bolsonaro quando... Bom, pessoal, aqui eu quero pôr um parêntese aqui e falar, isso é a maior fake news da história. O presidente Donald Trump dos Estados Unidos não elogiou as urnas eletrônicas do Brasil. E eu vou mostrar para vocês, vou colocar agora o post aí o print do portal Aos Fatos, mostrando que o que ela falou não é verdade. Trump elogiou identificação biométrica e não urna eletrônica brasileira. Em ordem executiva, Brasil é citado apenas em trecho que destaca a vinculação da identificação do eleitor a um banco de dados biométrico. Nos Estados Unidos, a vinculação é feita por autodeclaração de cidadania na maioria dos casos. Citação ao Brasil foi destacada pelos ministros do STF, Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia e Alexandre de Moraes durante o julgamento na última quarta-feira, o julgamento do golpe. Ou seja, a Carmen Lúcia, não foi só a Tabata Amaral que soltou esse fake news aí ao vivo e em cores. Também Alexandre de Moraes e Carmen Lúcia fizeram fake news ao declarar que o Trump elogiou as urnas eletrônicas, o processo eleitoral brasileiro e as urnas eletrônicas brasileiras. É mentira, isso é fake news. Tá embaixo aqui, ó, não é verdade que o presidente americano Donald Trump elogiou as urnas eletrônicas brasileiras em um decreto publicado na última terça-feira, dia 25. A ordem executiva citada pelas peças de desinformação faz menção ao Brasil apenas em um trecho que elogia o sistema biométrico de identificação dos eleitores. O documento não faz nenhuma citação ao voto eletrônico. É fake news da grossa, da Tabata Amaral, aí ao vivo e em cores, fazendo fake news. Era presidente, ele inclusive, quando a gente olha para essas tarifas, o Brasil está longe de ser o país que sofreu o maior número de tarifas, a tarifa mais volumosa. Então me parece que se a gente faz uma leitura fria da situação, o Itamaraty
vem conduzindo, apesar da dificuldade, essa situação de maneira muito sábia. E não é à toa que o Itamaraty é elogiado no mundo todo e não é de hoje, e a gente tem que respeitar o trabalho que é feito pelas nossas representações. E aí, um último ponto, eu queria muito ouvir o deputado Felipe se ele é a favor dessas tarifas do Trump, se ele é a favor do que está acontecendo, porque me parece que patriotismo, e eu me considero patriota, é sobre defender os nossos interesses, é sobre defender a nossa população. É sobre defender quem produz, quem gera emprego aqui no Brasil. Não é isso que acontece com essa tarifa. O governo brasileiro tem agora um instrumento para conduzir essa negociação e reduzir os danos. Mas eu acho que é importante que quem foi eleito pelo povo brasileiro para representar o nosso país tenha coragem de se colocar contra quando um país vem e faz uma ação que é contra o mundo todo, verdade. O Brasil não foi o país mais prejudicado, verdade. Mas ainda assim prejudica quem produz aqui no Brasil. Então o partido do deputado se posicionou ontem na votação dessa lei de reciprocidade, dizendo aqui não tem esquerda e direita. Aqui a gente está junto para defender o Brasil. Para mim, ser patriota é isso, e queria muito ouvir a opinião do deputado sobre qual é o julgamento que ele faz dessa ação dos Estados Unidos, se está correta ou não. Pois é, deputado, podemos dizer que o PL, o projeto de lei da reciprocidade, uniu a oposição com o governo? Isso é uma ilusão? Foi algo momentâneo ou realmente aconteceu? Não, de fato, Basília, uniu, tanto é que a aprovação do projeto foi simbólica, com salvo melhor juízo, nenhum voto contrário. Mas eu quero aqui... É interessante que ela está dizendo uniu a oposição ao governo, mas isso não significa que uniu a oposição ao governo, simplesmente eles votaram da mesma forma, porque aquele voto era mais interessante ao país, mas nesse caso específico, não significa que está unindo a oposição ao governo. Isso é uma forçação de barra da apresentadora para parecer que a direita está a favor do governo Lula. Em apego aos fatos, dizer, Basília, que na sua fala você disse em relação ao embaixador ou a embaixadora brasileira que foi até a posse do Trump. Veja, o governo Lula mandou uma embaixadora ou um embaixador para a Venezuela. Para os Estados Unidos, se já tivesse antevendo isso que aconteceria, porque o Trump disse isso na campanha, não é surpresa para absolutamente ninguém a questão das tarifas, era para o presidente Lula ter pegado o avião aqui em Brasília e ido até a posse, ele próprio, do presidente Trump. Relação internacional se faz através também de relações interpessoais. Não era para o Lula ter mandado um embaixador ou uma embaixadora para a posse do presidente Trump. Ele próprio era para ter feito isso. Em relação à questão que a Tabata coloca, e aqui com todo respeito quero divergir dela, porque Trump não elogiou o nosso sistema eletrônico de votação. Ele elogiou o nosso sistema biométrico de votação, que de fato é algo que tem funcionado. A identificação biométrica, uma vez que nos Estados Unidos... A risadinha dela, ela sabe que ela fez fake news, ela sabe, ela tem certeza, ela sabe os fatos, ela não é idiota. Ela sabe que ela mentiu, por isso que ela tá dando essa risadinha aí. Em muitos estados não se exige sequer documentação dos cidadãos norte-americanos para que eles votem. Isso é um debate que eu acompanho há muito tempo e sei que eles certamente vão permanecer debatendo sobre isso para aprimorar o sistema Eu acho até que ele pegou leve, aí ele tinha que ter falado que ela fez fake news ao falar que o Trump elogiou o sistema eleitoral brasileiro. E foi fake news. norte-americano. E quero responder a pergunta que a minha colega Tabata fez em relação ao patriotismo. Nós defendemos o nosso país. Nós somos contra campanhas de difamação que são feitas por parlamentares contra o nosso Brasil. Tabata, você foi ao mundo em 2019 e 2020 difundir fake news contra o Brasil. Você foi ao mundo dizer que a Amazônia estava sendo queimada. Isso fez com que a França, inclusive, se recusasse a assinar o acordo Mercosul-União Europeia. Isso causou prejuízos para o nosso país. Então, nós temos que ter responsabilidade com o povo brasileiro e colocar os fatos. Foi naquele momento, inclusive, que você estava indo ao mundo divulgar mentiras sobre o Brasil, que se criou o PL Basília, da se puder, em reciprocidade. um minuto, responder uma acusação bem grave que eu acabei de receber. Eu vou fazer daqui a pouco uma outra pergunta sobre o assunto em si, mas como houve um ataque direto, uma citação direta à senhora tem um minuto para responder sim. Não, de fato, foi uma provocação, Porque você disse que ela promoveu fake news. Então, deputada... Ela fez fake news, sim. Tá claro que ela fez fake news. Eu provei aí que ela fez fake news ao vivo no seu programa. Eu peço ao deputado Felipe Barros que tenha um pouco mais de respeito pelo debate por quem nos acompanha. Eu nunca saí do meu país para difamar o meu país. Eu nunca saí do meu país para dizer uma mentira, muito menos para espalhar fake news. Acabou de fazer uma fake news agora aí,
faz 2, 3 minutos atrás, Tabata. O senhor que apresente qualquer prova, qualquer fala, qualquer discurso meu e tenha mais respeito, não por mim, mas por quem nos acompanha. Saí sim do Brasil muito nova, para representar o nosso país em competições internacionais, para palestrar inúmeras vezes, defendendo o nosso país, falando do trabalho que fazia na educação. Fui sim e sigo sendo convidada como parlamentar para participar de grandes debates, como é o debate dos crimes digitais, como é o debate ambiental. Seja menos leviano, que eu nunca lhe tratei com desrespeito. Você não tem direito de falar que alguém fez algo que não fez. Me apresente qual foi o discurso, qual foi a fala que eu fiz e gostaria de voltar ao debate, porque é para isso que estamos aqui, né? Não para atacar com mentira o colega. Só Basília, se me permite, Tabata. Porque aqui é bem importante a gente tratar sobre os assuntos, os fatos, né? Não é uma briga entre Claro, deputados, né? É uma discussão de lados. E até a gente tenta não personificar. Alguns assuntos tem que falar do presidente, do ex-presidente, de quem decide. Mas nesse caso específico, o grande debate é sobre temas como tarifação, sobre produtos brasileiros, algo tão importante, especialmente para o agro brasileiro. A gente vai falar daqui a pouco sobre a possibilidade de isenção ampliada do imposto de renda. Então, o grande debate não é sobre a Tabata ou sobre o Felipe Barros, é sobre o trabalho de vocês, bem verdade, mas com esse enfoque, o que a população precisa, necessita saber, porque vai transformar a vida delas. Vou fazer o seguinte, para terminar esse primeiro bloco, já que a gente está falando de relacionamento, mas do Brasil com os Estados Unidos, eu vou passar aqui 1 minuto para cada lado, para que vocês digam, nesse biênio, né, 2025-2026, o que a gente pode esperar de atuação do Congresso com as relações exteriores. Bom, você viu que ela está interferindo aí, a apresentadora ela está interferindo, né, no que ele está falando. Ela não quer que ele fale os fatos, né, que a Tabata Amaral fez. Ele vai mostrar aí que é verdade o que ele falou, que ela realmente viajou e fez discursos contra o Brasil, dizendo que estava tendo desmatamento, esse tipo de coisa. E é verdade, ela fez mesmo, só que ela não quer assumir. Vou começar pelo senhor, Felipe Barros, na condição de presidente dessa importante comissão. O que a gente pode esperar de maneira fática, né, para que as pessoas possam se aproximar mais de oportunidades lá fora e também de perspectivas aqui dentro do Brasil? Felipe Barros. Obrigado, Basília. Só que antes de responder a sua pergunta, eu estou falando com todo respeito com a minha colega Tabata, né, sem qualquer prejuízo ao debate, mas é preciso colocar os fatos como eles são. Eu tenho aqui artigos da Tabata de junho, de agosto, de setembro de 2019, todos criticando a gestão do presidente Bolsonaro em relação à Amazônia, queimadas. Né? Isso, um mês seguinte, fez com que Macron deixasse de assinar ou impedisse um acordo da União Europeia. Não sabia que o Macron lia meus artigos na Folha. Hoje, fico muito infelizmente, o nível de queimadas da Amazônia é bem maior do que o nível de queimadas naquele momento. O tempo está se esgotando, o senhor vai acabar falando menos tempo do que poderia. Olha, tá vendo a Basília, a apresentadora, ela tá interferindo no debate, ela não tá deixando o cara falar o que ele quer falar. Isso não tá certo, né? Sabe, tudo bem, o tema não era bem esse, mas acontece que a coisa vai se desenrolando e a Tabata Amaral fez uma fake news ao vivo e agora ele não pode contestar. Só preciso concluir isso para não acharem, Basília, que é uma agressão, porque na verdade é só a minha visão dos fatos. Debate. Como que o senhor, como presidente da comissão, vai ajudar o povo brasileiro? Nós avançaremos no debate com a Comissão de Relações Exteriores. Há uma oportunidade para o Brasil. A partir do momento que o Brasil ele é taxado em 10% e outros países são taxados com 50%, 60% de tarifas, existe uma oportunidade de negócio para o Brasil. Mas só para concluir, né, então, com todo respeito à Tabata, mas nós não podemos... A gente tem um tempo. Olha aí, ela não deixa ele complementar. Aqui no nosso programa. Eu pedi 1 minuto para cada lado, o senhor acabou utilizando mais o tempo de resposta para falar da Tabata, e aqui não é uma opinião, eu estou tratando justamente dos fatos. O tempo, Perfeito. 1 minuto, o assunto, relação Brasil e Estados Unidos, o alvo não era Tabata. Agora, Claro, deputada, eu não é vou mesmo. pedir que a senhora também responda em 1 minuto, como parlamentar a senhora vai ajudar o Brasil nas questões das relações exteriores. Hoje a senhora não tem assento na comissão, mas tem canais de contato, especialmente com os Estados Unidos, onde a senhora já estudou, para tratar de política. Como a senhora acha que você, diretamente, e a Câmara, já que vocês trabalham juntos, querendo ou não, dentro da Câmara dos Deputados, pode ajudar o Brasil nesse aspecto das relações exteriores? Basília, quando a gente fala desse momento conturbado internacional, uma grande oportunidade que a gente tem é na pauta ambiental. Quando os Estados Unidos se retira desse debate do Acordo de Paris, para dar um exemplo, o Brasil vira a principal nome, a principal voz na América Latina. Então, me parece que o Brasil tem muito a ganhar na pauta ambiental, trazendo investimento de fora para a gente garantir o social e deixar a floresta de pé.
Eu quero saber como é que vai trazer investimento de fora, se o Brasil está batendo recorde de desmatamento na Amazônia, recordes de queimadas. Como é que vai trazer, como é que um discurso vai se contrapor aos fatos, né? Os fatos não deixam que o Brasil se torne um líder nessa questão da ecologia. Oportunidade é olhando quais são os países que deixarão de fazer negócio com os Estados Unidos, dos quais a gente pode se aproximar. E aí, de uma forma muito concreta, apesar desse momento conturbado, eu venho liderando um debate dentro do Congresso, que é os crimes digitais que são cometidos, especialmente contra crianças, contra adolescentes, contra mulheres. A gente viu recentemente a série Adolescência ser vista por todo mundo e alarmar todo mundo. E eu fui convidada, estarei em Washington representando o nosso país no mês que vem. Nesse mês, já estamos em maio, porque convocaram 2 parlamentares de cada país para a gente sentar e pensar soluções no âmbito internacional para combater crimes digitais. Então estarei em Washington logo menos. Hoje a gente está... Bom, ela é completamente a favor do controle da mídia, né? Ela luta pelo controle da mídia desesperadamente, assim como o Lula, né? Ou seja, ela é defensora do Lula e apoia essa causa do controle da mídia. Tudo bem que é lógico que ninguém quer que aconteçam crimes na internet, isso é óbvio, né? Isso aí tem que ser combatido mesmo, mas controle da mídia não. E o que ela apoia é controle da mídia, né? Ela vai junto ali com o Lula e com o STF que querem controlar a mídia. Então, pessoal, vocês viram aí, né, a incoerência. Ela plantou uma fake news aí em pleno programa, ao vivo e em cores, e depois, quando foi desmascarada, ela não gostou. E quando falou a verdade de que ela faz discurso contra o Brasil, né, enquanto o presidente era o Bolsonaro, ela não gostou também. E a apresentadora tomou as dores dela. Então fica um negócio meio desproporcional, né? Fica bem óbvio que a direita não tem voz para falar. Quando ele quis falar o que ele estava pensando, ela não deixou, né? Isso aí não é um debate correto, né? Se ele está falando aquilo, é problema dele, ele que vai arcar com as responsabilidades. Ela não tem que ficar interferindo na resposta que o convidado vai dar, né? Se desagrada ela, não importa. Ela tem que dar os minutos para ele falar e deixar ele falar. E se desagradou a outra oponente, ela também, na hora da vez dela, ela vai falar o que ela pensa, vai se defender ou deixar de se defender. Então foi isso aí, pessoal. Vocês veem que é incrível, né? É incrível como a esquerda quer controlar a mídia, né? Eles querem controlar de toda forma, até num programa aí, eles tentam controlar o que vai ser dito e o que não vai ser dito pelas pessoas de direita. Eu achei bem desproporcional aí a forma com que a apresentadora atuou, né? Mas é isso aí, pessoal. Nós estamos no Brasil. Esse é o Brasil do regime Supremo PT, né? Por isso que nós estamos nessa situação, né? As coisas complicando para todo lado e o pessoal ainda querendo passar pano para esse governo, esse desgoverno do presidente Lula, né? Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se vocês gostaram, se inscrevam no canal, acione o sininho das notificações e deixe aí o seu like e também o seu comentário, dizendo o que você está achando da atuação do Lula, como é que tá, você está gostando do governo Lula, você está achando que o Lula está agindo corretamente, que o Brasil está no caminho certo, não está? O que você está achando de tudo isso? Beleza? Então é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Eu espero sinceramente encontrar com vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e tudo de bom!